Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Vamos fazer o melhor programa de rádio do Brasil. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Tá feito. Tá feito. Tá feito. Juntos levaremos informações da sua cidade e do seu bairro. Tá feito. Tá feito. Apresentação: Luiz Barbosa. Boa tarde, ouvintes da Nova FM Recife. Estamos começando o Tá Feito desta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Bom, nós já vamos começando, obviamente, nos direcionando aqui para o que tem mais, vocês têm mais pedido, que é a nossa reflexão do dia, tá? Essa reflexão, ela tem sido trazida pelo nosso Chico Barreto e comentada por todos nós aqui da mesa, certo? Corroborando aí com o sentimento diário de cada um dos ouvintes da Nova FM Recife. Reflexão do dia. Chico Barreto, o que é que você nos trouxe hoje aí para o Tá Feito? Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos companheiros aqui da mesa. A reflexão do dia de hoje, ela conta a história de uma serpente que queria comer um vagalume. E começou a perseguir o vagalume, a correr atrás do vagalume, o vagalume correndo. O primeiro dia o vagalume conseguiu se desviar da serpente. E a serpente não desistia e continuava atrás do vagalume. E no segundo dia continuou a mesma coisa. E o vagalume não conseguia se livrar da serpente e ela atrás dele. No terceiro dia, já cansado, o vagalume parou e olhou para a serpente e disse: eu posso lhe fazer 3 perguntinhas? Ela disse: eu não costumo dar esse aval para ninguém, mas já que eu vou lhe comer mesmo, pode perguntar. E ele disse: eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Se eu lhe fiz algum mal? Ela disse: não. Então por que você quer me devorar? E a serpente virou para ele e disse: porque eu não suporto ver você brilhar. Então as serpentes gostam de devorar porque o brilho das outras pessoas incomoda. É isso, Marcelo Cavalinho? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Chico Barreto, Garrafinha, Pedro, todos que fazem essa bancada. Eu tiro dessa mensagem, tá? É simplesmente o seguinte: a inveja das pessoas, né, em ver as outros, os companheiros, a ter sucesso, né? Então, a serpente, ela simplesmente ela não suportava ver aquele brilho do vagalume. E transportando isso para o dia a dia das pessoas, existe isso na sociedade? Como existe, certo? Como existe. As pessoas não conseguem viver o sucesso, viver e olhar o sucesso dos outros. Eu tiro por isso. Então, compreender e aceitar uma pessoa de sucesso não é para todo mundo, né? Assim, tem muitas pessoas que eu mesmo gosto de ver o sucesso dos meus amigos, sucesso até de outras pessoas, eu fico impressionado, mas tem pessoas que não suportam isso, não aceitam. Ok, eu acho que a moral final da história é que o sucesso, ele não acontece por acaso. Quem brilha é porque batalhou muito para brilhar. E as pessoas devem trabalhar para ter o mesmo brilho, ok? Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Estamos de volta com o Tá Feito, agora com o pessoal que vai representar hoje dignamente numa causa muito justa, sugerida aqui pelo nosso Pedro Augusto, tá? Estamos aqui com a Ana Lelis e Elba Paiva, certo?
Elas têm um projeto especial, pessoal, que é Moradores de Rua e Seus Cães. E nós vamos começar agora entender isso tudo e ver principalmente que tipo de contribuição a sociedade pode dar para um projeto e que tipo de multiplicação nós podemos dar. O projeto da gente, meu nome é Elba. O projeto da gente, basicamente, a gente procura cuidar das pessoas que estão em situação de rua e de seus cães, gatos, animais que estão com eles. Esse projeto, ele começou em 2015 com o Edu, em São Paulo. Ele é fotógrafo, então ele teve a ideia de começar em São Paulo, fotografando os animais de rua para ter um pouco mais de visibilidade. E aí a gente começou a acompanhar ele lá em São Paulo. Em 2018, em torno de dezembro de 2018, a gente trouxe ele aqui para Recife. E aí desde então a gente vem lutando, procurando e tentando muito parceria com as pessoas. A gente tem muita parceria, muito apoio do pessoal que vem de São Paulo, que ajuda muito o Edu lá e traz pra gente pra cá. Mas a situação do pessoal de rua é simplesmente gritante, principalmente agora nessa época de pandemia. Tá algo muito mais difícil para eles, porque eles não têm comida, porque muitas vezes o alimento que eles tinham era de um restaurante, de um ponto comercial que, digamos, deixava um pouquinho para eles. Quando sobrava num restaurante, eles iam lá e comiam, e agora está muito mais complicado. Deixa eu pedir também, dar uma boa tarde aqui para a nossa Ana Leles. Ana, boa tarde. Boa tarde. Um complemento aí do que a Elba nos falou, para a gente poder conseguir agora destacar o Pedro Augusto também, dar um pouquinho da fala dele. Boa tarde, Ana. Boa tarde, me chamo Ana Leles. A gente faz um trabalho, eu como sou protetora de animais, a gente vê muito abandono de animais. Mas esse pessoal que mora na rua, eles têm um alento que são os animais. Eles conseguem, os animais, principalmente um cão, pelo que a gente enxerga, ele traz aquela... São os principais companheiros? Os companheiros, né? Aquela coisa de... Carinho, afeto, que não tem das pessoas, os animais... Com certeza. E os animais, eles se retribuem, né? Como se... Espontaneamente. Um completa o outro. Porque às vezes a gente tenta adoção para o animal que está na rua, que é simplesmente um carroceiro, a gente vê que um vai ficar incompleto, no caso. Então, a gente deixa eles e fica só monitorando. Ana, a Elba terminou falando antes de você, disse que, principalmente agora, durante a pandemia, as coisas se complicaram. Ao mesmo tempo, as ajudas aumentaram ou não? Sim, significativamente, né? Mas pra gente ir pra rua tá muito mais complicado pelo próprio risco, né? Que a gente toma ao ir para a rua, porque quando a gente vai para a rua, teoricamente, a gente está trazendo também o risco para dentro de casa. Então, a gente reduziu muito mais o número de voluntários. Normalmente, a gente só está indo com a coordenação, que são de quatro pessoas, 2 pessoas em cada carro, 2 pessoas que estejam basicamente na mesma casa, ou sempre tem um contato juntos, para não transmitir nem de uma casa para outra e nem trazer da rua para a casa da gente. Agora, a Ana falou que já é cuidadora de animais há muito tempo. Eu não sei se é cuidador ou não, mas do jeito que você fala, você tem um zelo grande de muito antes desse projeto, é isso? Muito antes. De quando? Quando é que você começou? Eu comecei faz 7 anos. Há 7 anos atrás, quando meu filho pediu para adotar um cão. E eu procurei nas redes sociais e a gente adotou. Aí quando a gente adotou, aí eu fui pesquisar por trás o que acontece por trás, né, dessa rede a gente chama corrente do bem. A gente pega da rua, a gente trata, a gente coloca para adoção, a gente castra, que é o principal, que pra gente o primordial é a castração. O objetivo para evitar o tanto abandono é a castração. No caso de vocês, são só os cães mesmo, ou são todos os animais? Cães e gatos. Basicamente cães e gatos, que estão os mais próximos de todos e principalmente dos que estão, de nós, seres humanos, que estamos abandonados aí nas ruas. São os domésticos, né? Bom, agora, como é que você faz, Elba? Que contatos são feitos? De que forma as pessoas têm contribuído e de que forma elas podem contribuir, passar a contribuir?
Então, o nosso principal meio de acesso com a população é o nosso Instagram, @MRSC Recife. MRSC Recife, tudo Recife, junto. tudo junto. E por lá é que a gente tem mais contato com as pessoas, graças a Deus, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas estão se aproximando muito, estão procurando ajudar muito. A gente recebe muita ajuda financeira, também recebe muitos donativos, tipo comida. A gente fez agora há pouco tempo com a Ana Leles uma parceria com uma coleta de catadores. Tipo uma cooperativa de catadores. Cooperativa. A gente conseguiu, arrecadando com o pessoal, pedindo pelo Instagram, a gente conseguiu doar 19 cestas básicas e 10 kits de... A gente chama de alimentos secos, que é tipo biscoito, para as pessoas que estão em situação de rua, porque eles não têm como cozinhar feijão, arroz, macarrão, não tem como. Então, quando a gente fez essa parceria, a gente fez as cestas básicas para os catadores que realmente tinham um lá ainda, tinham uma casa, e mais 10 para as pessoas que realmente eram em situação de rua mesmo. Só iam lá, entregavam e realmente moravam na rua. E a principal fonte disso foi o pessoal. Indo lá, Elba, vem buscar aqui 5 feijões, 10 arroz, e assim a gente foi juntando e conseguiu fazer essa cooperativa. Agora, normalmente na rua, o que a gente leva, a gente faz uma quentinha com a macarronada, e aí leva a macarronada para eles comerem na hora, 1,5 litro de água, basicamente, materiais de higiene pessoal, como sabonete, escova, creme dental, papel higiênico, para as mulheres absorvente. E aí a gente faz esses kits e entrega a eles. A gente sabe que não vai ajudar eles por um bom tempo, mas pelo menos por 3, 4 dias eles vão ter aquele alimento ou aquele material de higiene para poder suprir um pouco. Pedro Augusto está querendo fazer uma pergunta aí. Elba, quem não tem rede social, quem não tem facilidade, vocês utilizam o Instagram, o WhatsApp para o pessoal fazer contato? Sim. A gente tem um WhatsApp, que é justamente do projeto. Deixa eu só pegar aqui para passar para vocês. As pessoas que estão com animais, flagram situações com animais de rua, como é que elas fazem, como é que vocês orientam para elas fazer essa doação, como é que vocês, dentro do projeto, conseguem ajudar essas pessoas que querem, por exemplo, fazer doação de animais? Se desfazer às vezes. De animais. Infelizmente, a gente não faz resgate, porque é algo muito delicado e complicado, porque a gente já teve um problema até com um resgatado que a gente teve, como semana passada eu fui andando numa via e cruzei infelizmente um animal, ele caiu de cima do viaduto e eu não sabia quem era o tutor dele, fui lá e resgatei. O projeto deu esse primeiro auxílio para mim, mas graças a Deus, posteriormente a gente encontrou o tutor dele, ela já está bem hoje em dia. Uma outra coordenadora da gente também passou por isso e mesmo a gente não fazendo resgate, a gente, quando se depara com isso, é impossível você como ser humano não ajudar. Então a gente também está com a outra situação, né, Ana, de uma outra cachorrinha que a gente não faz resgate de forma nenhuma. Mas existem certas situações que está diante da gente e a gente não pode fechar os olhos. Como vocês orientam numa situação dessa? Qual é a orientação que vocês passam? Um animal de rua que está lá precisando de ser resgatado, ser acolhido. Ana, vocês não fazem o resgate, mas destinam para alguém, orientam e encaminham para alguém? A gente tem, pelo menos, a gente tem uma parceria com o pessoal do Anjos do Poço, que é Anjos do Poço. Anjos do Poço. Anjos do Poço? Isso. Alguma coisa... Muito interessante, é uma ONG que ela ajuda, por exemplo, o animal do resgate do meu resgate e do dela. Dos 2 resgates que a gente fez, a gente conseguiu um desconto muito bom em hospitais parceiros. Certo. E clínica também. Que bom, tem o pessoal que faz parceria, a gente tem como sensibilidade, eu falo, né? A gente tem uma corrente do bem. E em relação a esses animais que vivem abandonados, a gente tenta, quando o pessoal tira foto, a gente vai, começa a se mexer, aí já pega, vê se consegue botar no lá, a gente chama lá temporário. Aí esse lá temporário a gente leva para o hospital veterinário, porque já é menos custos, né? Então a gente faz essa corrente, se cada um fizer um pouquinho, se existisse uma política pública em Pernambuco inteiro, e assim, acho que não existiria tantos animais abandonados. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês retratam, vocês registram as vidas dessas pessoas e dos seus animais cotidianamente? Tem catálogo, é isso mesmo, Elba?
A gente Como é? tenta fazer um cadastro sobre isso, só Certo. que, tipo, eles não têm um lar fixo. Então, quando, vamos supor, se eu passo na Praça do Derby e vejo aquelas pessoas lá, não semanalmente eu vou encontrar elas lá. Então, a gente não tem como fazer, digamos, um cadastro fixo delas. Certo, eu entendi. Mas a gente começa, como a gente vai indo sempre, a gente começa a conhecer e reconhecer eles de certa forma, como eles também reconhecem a gente. A gente tem umas rotas fixas que a gente sempre faz, porque sabe que sempre tem pessoas que sempre estão lá. Um exemplo, embaixo do viaduto da João de Barros. Certo. Sempre tem um pessoal que Sim. fica lá, então a gente sempre passa lá. A gente procura criar e fazer rotas fixas, que a gente sabe que vai encontrar algumas pessoas. Vocês só atuam aqui em Recife ou nas cidades da região metropolitana? Qual o raio de atuação de vocês? O projeto, ele tem dedicação principal para o Recife, ou esse planejamento depende das circunstâncias de convocação? Basicamente, a gente atua em Recife, mas vamos supor, tem uma cuidadora de Jaboatão que precisa Sim, da sim. gente. A gente manda ração para ela. Não tem restrição, Não, só não, Recife. não, só- não. Precisou e tem possibilidade de atender, de assistir, vamos atender, né? Sim, sim. Pegando um gancho na pergunta do Pedro agora, que já seria uma... De maneira, o projeto é grandioso, é maravilhoso, é mágico. A gente sabe que quando você disse assim, que não, aumentaram, e você falou com entusiasmo no olhar que as pessoas infelizmente não estão enxergando, mas eu vi. Ou seja, há possibilidade, portanto, de ser Anjos do Poço, é isso? É esse nome que você falou? É. Isso. Que parece que é grande, do jeito que a Ana falou também com empolgação. Essa sequência de vocês pode ser um Anjos do Poço, um Anjos de Pernambuco, na amplitude. Tem vontade para isso? Sim, sim, sim. O projeto São Paulo, ele é um grande exemplo pra gente, Certo. porque assim, a dimensão que ele Edu, tem em São né? Paulo, o Edu tem em São Paulo, assim, a gente olha, é algo mágico, sabe? As parcerias que ele tem, que ele consegue muito pra gente. Ele é uma porque- inspiração para vocês. Exatamente. E assim, ele como ser humano, ele como administrador do projeto inteiro, ele é uma pessoa assim que inspira muito a gente a querer galgar isso, a querer alcançar isso, sabe? Muito bom. Olha, a Ana, que é a você que eu estou dizendo, pessoal. Ana, você tinha mais proximidade com os animais, como foi colocado, né? A sua sensibilidade, na sua sensação e percepção, as pessoas estão se humanizando mais, estão cada vez mais com olhares humanos para os animais? Ou não é uma realidade? Infelizmente, não. Não é? São poucas É pessoas mesmo? que têm esse olhar. Durante a pandemia, a gente conseguiu doar assim, alguns animais, né? Porque a gente também tem que fazer restrição, a gente faz entrevista e a gente faz o acompanhamento. Mas Você a agora gente, me entristeceu. Eu achei que você ia dizer não, melhor, mas não. assim, durante a pandemia, a gente está tendo esse... No começo, tá tendo esse... Essa melhora ali. esse olhar, né? Do pessoal tava em casa tudinho. Agora a gente tá achando que eles estão aumentando o abandono, porque o pessoal já está saindo, Pronto. né? Bom, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, tá? Esse papo tá ótimo, a gente não tá nem brincando aqui porque tá legal. Só passar o zap da participação para você, que é 982244621, tá, pessoal? Então, vamos chamar o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com História de Sucesso. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Voltamos a apresentar Tá Feito com Luiz Barbosa. História de Sucesso. Estamos de volta aqui com o nosso Tá Feito de hoje, um tema que aqui nos bastidores a gente ainda se adensou mais ainda, entendeu muito mais. Eu quero voltar agora com a Elba, que as pessoas estão pedindo, Elba, para você repetir, renovar os contatos, como é que chegam a vocês, como é que contribuem, como é que podem se engajar. Então vamos falar dos contatos e o engajamento. Quem é que está já hoje com vocês que vocês gostariam de referendar? Então, o nosso contato é o Instagram, @MRSC-Recife, e pelo WhatsApp é o número 8724-2479. 98724-2479. Exato. Só repita o Instagram, por favor.
MRSC Recife, tudo junto. Movimento de Rua e seus... Moradores de Rua e seus cães. Moradores de Rua e seus É a cães. abreviação. Que tem gato também, pessoal. Lembra que eu disse que tem gato. Seus gatinhos também vão ser cuidados, por enquanto. Bom, e o engajamento? Quem é que já está com vocês solidamente? Quem é que consolidou a participação? Pode falar aí de todo mundo que você puder. Empresas parceiras que nos ajudam muito em relação aos animais, né? A Vetnil. O Macro estava com uma parceria muito grande com a gente, mas infelizmente eles fecharam as portas e a gente perdeu essa parceria de ração. Quem está ajudando muito a gente é a Petland, que a gente recebeu uma doação através de uma campanha que fizeram pelo Instagram, e a Petland foi lá e endossou mais ainda, aumentou o número de rações que iriam doar, então aumentou o número de ração de doação para a gente. É uma parceira daqui do Nordeste que está ajudando muito a gente em relação à ração, porque a gente ficou sem o Macro, então ela foi basicamente a Bayer com coleiras, a Z-Dog com coleiras e guias. Bom, que você for lembrando aí, depois a Ana lembra, e aí vocês vão ficar à vontade para dizer que essa é a reciprocidade que nós aqui da Rádio Nova FM Recife, nós podemos oferecer a vocês. E as portas vão estar abertas. Não acabou não, tá? Não corra não, Ana, tem mais coisa para você. Bom, existe, você falou aí que alguns serviços, algumas atividades vocês não fazem, mas eu lembro que lá atrás no comecinho você falou que uma das primeiras providências é a castração. E nós tivemos uma pergunta aqui, bem sensível, não maltrata os bichinhos? A pergunta que eu te faço, não maltrata os bichinhos? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A castração, além de evitar abandono, ela evita uma doença chamada piometra, principalmente numa cadela. Piometra? Piometra. Certo. Que é tipo um câncer de útero. É mesmo? O líquido, porque quando a cadela ela entra no cio, que ela não cruza, o líquido volta pro útero. É uma doença bem silenciosa. Aí quando vê a barriga tá grande e o animal pode ir a óbito. Então foi dessa que a minha lá em Manaus morreu, a Madonna. Ela nunca cruzou. Aí o pessoal, não, porque tem que dar o primeiro cio, tem que cruzar. Não precisa. A gente castra uma cadela, castra uma fêmea com 6 meses. E gato, a gente gasta com 8 a 1 ano de idade. Porque o gato ele tem problema de urinário. Ele fica obstruído. Então, assim, a castração é muito boa, muito importante para um animal. Eu tenho 4 animais, meus 4 animais são castrados. E todos que eu passo, que eu vejo, vamos castrar? Vamos castrar? Porque assim, a gente vê e a gente consegue, pelo Hospital Veterinário do Recife, é de graça. O Hospital Veterinário... O Hospital Veterinário do Recife funciona de graça lá no Cordeiro. Tem emergência, tem algumas cirurgias que eles fazem. Não, assim, não é o 100%. Mas é um paliativo que ajuda muito. Então, principalmente os animais de rua que a gente pega e leva para lá. Tem muita atividade boa. Se cada município tivesse, o Jaboatão ele tem um castramóvel. Mas Olinda está precisando, Paulista, Camaragibe. Muita gente vai para lá, para o hospital. Mas, infelizmente, o Hospital do Veterinário do Recife ele não pode atender todo mundo da região metropolitana. Porque, assim, são os impostos do recifense. Perfeito. Se fosse Pernambuco, entendeu? O que é que, para mim, o que acontece? Para acabar com a questão do abandono, é castrar, ter as políticas públicas e ter a consciência do humano que o animal ele é um ser vivo. Ele fica com você, ele sente gratidão. Alguém, acho que foi a Elba, que disse, olha, os animais, eles dormem ali com a pessoa, eles passam fome com a pessoa. Eu já vi outras situações que o Marcelo Carvalheira que comentou esses dias, que teve um dos exemplos, um animal, o cara ficou no hospital, entrou, morreu e o animal ficou indo lá um tempão e tal. Bom, aproveitando esse gancho, falando de gente agora,
A alimentação é uma coisa que mais comum, mais frequente. Muita gente até dá o que sobra e eu não estou reclamando disso, né? Porque, por exemplo, ontem eu cheguei em casa, tinha uma sobra de um baião de 2, que foi a melhor sobra, que é o que tinha também, né? Aí eu, ovo, tomate, banana e baião de 2. Não queria coisa melhor do jeito que eu cheguei, né? E do ponto de vista médico, da saúde, existem das pessoas, quando elas adoecem, as pessoas de rua, moradores de rua, que destinação, que tipo de... Vocês ou alguém faz isso, tem um cuidado que não é alimento. O alimento eu cheguei, entreguei, você mal abre o vidro do carro, entrega, vai embora. E aí, quem cuida? Como cuida quando é doença? A gente fez uma ação na Fazendinha, que é aqui embaixo do viaduto onde tem um atacadão. Sim. Ali embaixo tem uma comunidade chamada Fazendinha. É aqui em Boa Viagem, né? A gente fez uma ação lá, né, com a equipe inteira. Então lá a gente teve atendimento médico, veterinário. Como caiu no Dia Internacional da Mulher, a gente fez um SPAR de mulheres. E nesse atendimento médico, a gente tinha um médico lá, Dr. Cristiano, que é parceiro da gente. O Cristiano atende aonde? Onde é o consultório dele? Você sabe, não? Ele trabalha no hospital... Bom, Cristiano, daqui a pouco você manda, que é para Ana e a Elba fazer essa propaganda aqui, porque a gente tá abrindo as comportas aqui, viu? Exato. Dr. Cristiano, então ele fez uma triagem prévia, né? E alguns casos que ele viu, ele deu alguns encaminhamentos para a própria rede pública. Certo. Porque é o que a gente pode, o máximo que a gente, de certa forma, a gente pode fazer e oferecer. E, infelizmente, eles têm que ir para a rede pública para poder obter os exames e tudo mais. Mas a gente procura o máximo tentar auxiliar em relação a isso. Mas, infelizmente, a gente só conseguiu fazer uma ação dessa porque ela requer muito, muito tempo, muito custo, de certa forma. E, inclusive, pegando o gancho de Elba, eu não estava mencionando, mas antes da pandemia, a Prefeitura do Recife, ele faz mutirões de médicos veterinários que trabalham no hospital e eles levam um sábado, pegam uma escola da prefeitura e faz esse atendimento. Perfeito. Atendimento para a população que não tem como pegar o animal, porque é tudo a custo, o transporte, né? Então ele vai e leva esse para o bairro mais necessitado e faz uma triagem e até encaminha. Se Perfeito. precisar fazer alguma cirurgia, alguma coisa, eles encaminham. Tem uma pergunta aqui do Renato Leles, tem outra do Rafael, eu leio já. Renato Leles, vou ler literalmente como ele fez, tá? Gostaria de fazer uma pergunta do programa. Quais as informações que vocês precisam imediatamente, quando uma pessoa vem com um animal para ser adotado? Um abraço e parabéns pelo programa. Pronto. O que é que a gente faz? A gente faz uma entrevista, a gente faz um termo de adoção, porque esse termo de adoção não é para a pessoa ficar meio receosa de abandonar o animal, sabe? Certo. Porque por fator jurídico não tem. A pessoa Você não vai mais no emocional, né? É um termo de responsabilidade. É um né? termo de responsabilidade. A Perfeito. gente explica que a gente faz a questão do acompanhamento. A gente pergunta se tem tempo, se você tem disponibilidade, se você vai arcar com as despesas. Porque animal não é só água e ração. Animal é cuidado. Animal é você levar para passear, é você levar para um médico, você dar uma vacina. Eu vou falar para ti. Daniela Guzmão do Pina, perguntando se a castração, os serviços são gratuitos ou a pessoa que levar tem que pagar alguma coisa. Eu não entendi bem, mas é por aí. A castração é gratuita. Na chega lá, prefeitura do Hospital do Recife é gratuita. Gratuitamente, né? Gratuita. Só tem que ser morador da cidade do Recife. O meu xará, Luiz Gustavo, está perguntando aqui, de novo. Luiz, presta atenção, Luiz. Eita, voltou. Ele quer saber, não anotou bem o seu Instagram, repete, por favor. Por isso que eu falei, tá vendo? Todo Luiz é meio fraquinho. @MRSC Recife. @Luiz MRSC
Recife, tudo juntinho como estão os animais e as pessoas na rua abandonadas, tá bom? Verdade. Bom, eu quero ir para um lado. Agora a gente está chegando na parte final do programa, certo? Temos 2 minutos. O Pedro já levantou o dedo ali. Ou cumpre ou o general joga a gente daqui de cima. Eu vou inverter. Comecei com a Elba. Eu vou concluir e depois com a Elba. Ana, primeiro, muito obrigado. As portas estão abertas para esse tipo de projeto de vocês, de todo mundo que nos ouve, coisas boas, humanas, é a representatividade principal do propósito aqui da Rádio Nova FM Recife. Então, suas considerações, se tiver alguma coisa para destacar, fique à vontade. Não, assim, o projeto em si, acho que eu sou a mais novata do grupo e me fascinou bastante, sabe? Ver que pessoas cuidando de pessoas que não têm um CPF, não tem um RG, não tem onde morar. E que mais me fascinou, não posso nem falar mais, porque os animais, né? Porque eu sou apaixonada. Eu sou a pessoa que... O Renato não fica para trás, né? Não, o Renato fica depois dos cachorros. Ah, é? Mas eu acho que o amor dele também está no meio. Porque, com certeza. Né, ele que começou isso, pelo que você disse, não foi? Começou e a mãe, comprou a ideia. Ele me pediu um animal e eu disse, não, vamos adotar, Então, assim, a gente pede muito, as pessoas não abandonem animais, não abandonem o ser humano, porque isso adoece. Adoece, a pessoa adoece, o animal adoece, entra em depressão. Existe zoonoses, que é uma doença que tem no gato. O animal também entra em depressão? Entra. Fica sem comer, fica sem tomar água, fica parado lá. Puxa, entendeu? vida. Existem zoonoses que podem passar para a pessoa. Para o humano? Pode. Tem a esporotricose, que é a pessoa diz que é a doença do gato, mas não é do gato, é da terra. Da terra. Que passa para o gato pode transmitir para a pessoa. Então, assim, não abandonem, minha gente. Por favor, peçam ajuda. Existe as redes sociais, que aí tá aí bombando. A gente faz fotos legais e coloca para adoção e leva e pega e puxa. E, assim, peça ajuda. Porque eles precisam, não só os animais, mas os seres humanos também. Elba Paiva, daqui a pouco eu falo com a Ana Leles, que eu estou falando Ana, é muita intimidade. Elba Paiva, pronto, agora Elba tá ótimo. A sua conclusão, e se tiver alguma coisa para falar e acrescentar, que eu deixei aqui, fiquei abobalhado, me emocionei quando eu falei da Madonna, minha cadela, e fique à vontade para suas considerações finais. Estamos chegando ao fim. Eu acho que o que eu queria dizer é que para o pessoal olhar mais para quem realmente está na rua. Às vezes a gente olha para as pessoas que estão na rua como alguém que fosse indigno de algo, sabe? Porque às vezes a gente vê as pessoas que estão na rua, às vezes a gente subjuga eles como pessoas que são drogadas, pessoas que não são merecedoras. Mas infelizmente nem todos estão ali naquela situação porque quer. Então, eu acho que você olhar para o próximo é algo indiscutível, porque eu tenho para mim, na minha vida, que tudo na vida da gente é como um bumerangue. Tudo que a gente joga, um dia volta pra gente. Então, se a gente parar um pouco e olhar para o outro na rua, poxa, aquela pessoa precisa de água, eu tenho condições de comprar pelo menos uma garrafa de água, que é R$1 aqui, vou ali dar um pouco de água para ela. Talvez seja tudo aquilo que ela precise naquele momento. Amém. Eu acho que é muito válido isso, a gente parar para pensar um pouco sobre isso. Bom, Ana Leles, Elba Paiva, do movimento MRSC, certo? Movimento de Rua. Moradores de Rua. Olha, eu estou com esse movimento na cabeça. Moradores de Rua e seus cães. E eu estou acrescentando gatos, pessoal, porque a Ana me deu essa liberdade, tá? Então, quem puder ajudar, ajude. Muito obrigado a vocês duas pela contribuição no programa, tá? Por ter aberto esse espaço para gente. Fique à vontade, fale com o Pedro, que a gente tiver aqui, vamos embora. A garrafinha também ficou calado pela primeira vez, você se emocionou. Eu sou rindo aqui. Aqui, tô aí, o tempo todo. Gente, muito obrigado. Obrigada. Vamos agora para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Tá Feito.
Voltamos a apresentar Tá Feito com Luiz Barbosa. Estamos de volta com o Tá Feito desta quinta-feira. Vamos começar um novo assunto aqui, bastante aguardado. São exatamente 15 horas e 28 minutos aqui pela Nova FM Recife. Politicando. Pessoal, nós temos um assunto aí hoje importantíssimo que mexe com todo mundo. Nós temos um convidado especialíssimo que, se ele topar, ficará conosco aqui por muito tempo, comentando assuntos principalmente de eleições, mas notadamente pelo conhecimento de causa dele, ele pode tocar em vários outros temas. É o advogado Paulo Moura, que está conosco. Nosso boa tarde, muito obrigado nas suas boas-vindas iniciais, Paulo Moura. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Marcelo, que está aqui presente também, e boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, e principalmente os ouvintes, né, da Nova FM Recife. É com muito prazer que eu aceitei seu convite, né, e vamos debater esta tarde aí sobre política e principalmente, né, o assunto, né, que está nos levando, que modificou bastante este ano, que é o adiamento das eleições, né, Luiz? Houve esse adiamento, o Congresso aprovou, a Câmara aprovou a PEC ontem em definitivo, hoje de manhã... Se eu pego, em definitivo quer dizer que nem passa mais pelo Bolsonaro, não tem nada a ver. Não, como é PEC, é mudança na Constituição, PEC que é o projeto de emenda constitucional, né, foi modificado. Quem promulgou foi uma sessão do Congresso, que é a sessão do porquê? A sessão do Congresso, que é onde se reúne Senado e Câmara, e eles hoje promulgaram esta PEC, que agora é lei. Então, definitivamente, no Brasil, as eleições não mais se realizarão no dia 4 de outubro, como estava previsto antes, e nem no dia 25 de outubro. Quais são as novas datas? 15 de novembro e 29 de novembro, que seria o segundo turno, certo? Para aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, quando o prefeito não consegue se eleger no primeiro turno, né? Quando tem atinge os 51% que a lei exige, né? Excluindo os votos brancos e nulos. Então, nós temos essas novas datas, 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno. Aqui na metropolitana, quais são as cidades, além de Recife, que poderão ter segundo turno? Olinda e Jaboatão. Basicamente essas? Basicamente esses três. E se eu não estou enganado, eu não sei se Caruaru, a partir deste ano, acredito que vai ter segundo turno, né? Se houver segundo turno, tem essa possibilidade. São municípios com mais de 200 mil eleitores. Tem que lembrar bem. Não habitantes. Perfeito. Eleitores, né? Você pode ter 200 mil habitantes e 150 mil eleitores, então não teria segundo turno. Mas se tiver 200 mil eleitores, então nós vamos ter esta... E aí o grande assunto político do momento é o adiamento das eleições, né? Um adiamento que necessário, ao meu ver. Agora, Paulo, uma dúvida. Quem tem prejuízo com isso? A população sempre, certo? Mas os pré-candidatos, os novos candidatos ou os prefeitos que aí estão com essas novas datas? E acrescento, essas datas são definitivas ou elas... Caso o Congresso, de novo, queira mudar, eles podem mudar de novo no próximo ano? Não, as datas são definitivas e para essa eleição de 2020. Especialmente para essa. Agora, há um adendo. O que é que aconteceu? O Congresso deixou a possibilidade, vamos dizer, que Recife, nesse dia, por exemplo, 15 de novembro, nós tenhamos um grande problema aqui ainda de coronavírus, né? E de pandemia. E aí abriu-se a possibilidade de ser adiada a eleição, ainda. Porém, ela tem que ser feita até 27 de dezembro deste ano de 2020. Já o segundo turno, no caso, se houver. Exatamente, pode ser adiada. Inclusive, este adiamento, a princípio, como foi votado no Senado, dava poderes ao TSE fazer essa alteração. A Câmara modificou isso ontem. Certo. Só quem pode fazer esta mudança através de decreto legislativo é o Congresso Nacional. Então, se chegar no dia 15 de novembro, o município não tiver condição de realizar a eleição, porque está com alto índice de comprometimento em função do corona, de comprometimento, pode-se novamente, neste município ou em vários municípios, haver o adiamento. Desde que o segundo turno não passe de 27 de dezembro. 27 de dezembro ficou, pelo calendário, este calendário para
para as eleições deste ano. Marcelo Carvalheira quer comentar alguma coisa. Paulo Moura, é uma satisfação ter você aqui com a gente. É uma pergunta para você, Paulo. O TSE perde o poder? É em função daquilo que eu acabei de comentar. Pelo projeto original do Senado, quem teria o poder de fazer esse adiamento seria o próprio TSE. Então o TSE verificou que Manaus, no dia da eleição, 15 de novembro, não teria condição de realizar. Está com problema de saúde pública, então o TSE, pelo projeto inicial no Senado, o TSE ia fazer este adiamento. Os deputados ontem modificaram isso. Mas foi uma modificação que não houve comprometimento de, por exemplo, o projeto retornar ao Senado. Não mudou muito, então ficou não como descaracterizaram está. praticamente. Não descaracterizaram o projeto e a PEC não precisou voltar ao Senado. Por exemplo, se tivesse mudado a data, aí sim, precisaria voltar novamente para o Senado aprovar e depois ser promulgada. Mas nesse caso, o TSE perde poder nesse sentido, Marcelo. Nesse sentido, entendeu? Eles vão, a partir de agosto, eles vão analisar, o plenário da Corte ainda vai analisar, né? Mas já está prevista a data, né? Não vai ter alteração. O que o plenário vai analisar agora é que vai ter que mudar as resoluções. Porque, por exemplo, mudou como agosto, convenção, tinha uma data. Não vai ser mais essa data foi postergada. Então, como as resoluções já estavam aprovadas, elas geralmente são aprovadas no mês de março, abril, porque geralmente são aprovadas em 2019, para a eleição subsequente, né? Então, aí vai ter que fazer essas modificações. Agora, avisando, o que modificou foram as datas, porém os prazos, por exemplo, você se afastar para concorrer a um determinado prazo. Acontece isso muito com o servidor público. Esses prazos, os que já se afastaram, não vai modificar em nada. Mas aqueles que, por exemplo, tem uns que precisavam se afastar 3 meses antes da eleição. Ora, agora esse prazo foi estendido. Então, os prazos que já foram cumpridos, todos os prazos anteriores que já foram cumpridos, esses não serão mais retomados. Quem se afastou. Não vai haver, por exemplo, você tinha até 6 de maio para modificar título, para mudar, né, o local de votação, eleitoral, vamos dizer assim. Exatamente, você tinha até essa data, isso aí não volta, porque senão ia ser uma bagunça, se começasse tudo novamente, ia ser uma bagunça muito grande. Então, esses prazos não voltam. Então, você tem muitos prazos nas resoluções que dizem até 3 meses antes da eleição, 6 meses antes da eleição. Então, os prazos que já foram cumpridos não voltam. Esses novos prazos começam a contar para a nova data, 15 de novembro. É isso aí. Agora, uma pergunta aqui, já chegou aqui outra, eu tinha me antecipado, mas quem tem prejuízo com essa alteração de datas, Paulo Moura? Bem, era uma discussão que estava tendo em Brasília, nos bastidores, diziam em Brasília que o Centrão não queria adiar, justamente por pressão dos prefeitos que estão hoje de no suas poder. bases, praticamente. Exatamente, das bases, né? Qual é o prejuízo que os prefeitos enxergavam nisso? Porque os prazos iam ser dilatados. E você há de convir que os prefeitos hoje estão enfrentando sérios problemas de saúde nos seus municípios, né? Então você tem um problema a mais dos problemas habituais, segundo o entendimento dos prefeitos, eu não entendo dessa forma, mas segundo o entendimento dos prefeitos, eles seriam prejudicados. E os novos candidatos seriam beneficiados, porque você vai ter um alargamento, por exemplo, as entrevistas de pré-candidatos acabariam no dia 30 de junho. Acabaram. Nós podemos traduzir isso, Paulo, me ajude aí, e o Marcelo Carvalheira também. Os prefeitos estão com a batata quente na mão, que não vai esfriar. Elas esfriariam para eles depois das eleições, já em outubro praticamente, que já a bola já seria. Agora eles vão ficar mais um mês com a batata queimando na mão. Exatamente. É isso, Marcelo? A interpretação é essa? Acredito que sim. Ou seja, se fosse bom, eles gostariam. Não, se não tivesse tudo bem, tudo maravilha, eles iam gostar de ficar mais um mês, 2 anos, no caso que... Eu lembro, o Paulo Moura, no início, muitos prefeitos incentivaram, inclusive, o adiamento para o próximo ano. Não, certo? Para 2022. Pronto, para o próximo pleito. Para o próximo pleito. Que negócio agora que eles não querem? Acho que se propusessem fazer algo em setembro, eles iam querer. É isso? Acredito que sim, né? Porque, como você está dizendo, a princípio eles queriam
Próximo pleito. Próximo pleito, 2020, unificar, né? Acabaria assim com a reeleição, que já é um projeto que se tramita há muito tempo na Câmara, de você unificar as eleições. Só que aí o TSE foi contra, e aí você tem um dedo muito forte do ministro Barroso, que hoje é o ministro do TSE, assumiu há pouco tempo, na aprovação dessa PEC, né? Que o ministro Barroso insistia que não, que poderia adiar, mas não levar para 2022. É você mudar a regra do jogo com o jogo andando, né? Os 42 do... exatamente, os 42 você diz, não, o jogo vai até 60, não tem mais, não é os 42. O time que está ganhando. Exatamente, quem tivesse ganhando, ou o time que estivesse perdendo, ia poder se reestruturar. Então, Luiz, eu acredito que... Agora, isso aí você tem que dizer dos maus prefeitos, né? Os bons prefeitos estão em céu de brigadeiro, né? Mas tem bons prefeitos? A gente consegue elencar bons prefeitos? Não, eu não quero nem nominar, mas a gente fala em bons prefeitos, você começa a pensar, Paulo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, vamos dar um exemplo, não vou dar nomes, nós tínhamos aí no começo do ano uns 3 ou 4 bem falados que despontavam e etc e tal, né? Recentemente, 2 deles tiveram problemas aí com essa questão da pandemia, ou da PF, ou até de gestão mesmo. Tanto é que o governador aí impôs que uma das cidades, vai ter lockdown específico lá. Ou seja, tem problema de gestão. A gente, para definir, então, bom prefeito, é muito tênue, é complicado. O que você acha, Marcelo Carvalheiro? Totalmente. Os prefeitos, eles têm ainda justamente a carga que vem do governo federal, né? Que é justamente que mantém as prefeituras, então eles trabalham em cima disso. Aí quando vê para as obras, aí sempre está em dificuldade, né? E sempre faz aquele jeitinho brasileiro nas coisas. Então, realmente, o bom prefeito, o bom gestor é aquele que abre mão de muita coisa para a sua população, né? Em prol da sociedade. Exato. É verdade. Paulo, você falava, e eu atrapalhei, porque eu queria me antecipar uma pergunta aqui do ouvinte, que o Centrão era quem declaradamente, escancaradamente estava se opondo às mudanças. Quem convenceu? O que convenceu o Centrão? Porque, pelo que eu sei, apenas um partido votou contra, é isso? Pelo que eu vi ontem foi publicado na imprensa, os deputados que votaram contra a favor. Eu percebi que o PSL e o PL... praticamente maciçamente... votaram contra esse adiamento, né? A questão do Centrão, dizem que foi um convencimento, um bom trabalho de Rodrigo Maia, né? Até hoje eu estava vendo nas colunas políticas que Rodrigo Maia tinha retomado o controle do Centrão, né? Como dizem, né? Não sei se isso procede, mas então foi um trabalho que foi feito, e o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do TSE, que fez um bom trabalho em relação a isso, porque mostrou que atuou bastante, mostrou que não tinha lógica ou manter a data, né? Não tinha por que manter a data. Se você pode adiar, por que não adiar? Perfeito. Eu não vejo problema nenhum. Você não teria, se você pode adiar, se você está com um problema sério. Nós não sabemos ainda, Recife está reabrindo agora, né? Nós não sabemos daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, como será realmente, como tomar. Nós não temos uma vacina, nós não temos nada. Então, é um caso que realmente deveria ter esse adiamento. Então, não adianta você remar contra a maré, Luiz. Não adianta você remar contra a maré. E a política vai ser totalmente atípica, né? Ela vai estar totalmente digital, né? Inclusive, a convenção é virtual. A convenção agora pode ser virtual, né? Para você evitar aglomerações, tem que ser virtual. Algumas modificações e algumas nuances. E os marqueteiros, né? O pessoal que trabalha com marketing vai ter que ser muito criativo. Ô Paulo, o relator da Câmara, deputado Jonatas de Jesus, ele manteve o trecho do texto que obriga os idosos entre 60 e 70 anos a votarem, certo? Na ideia dos parlamentares era tornar facultativa a votação nessa faixa etária. Acho que, na verdade, você não é obrigado a votar a partir de 70 anos de idade, né? A lei já lhe garante, se você vota se quiser. Isso é uma boa parte da população. Você vota se quiser. O que estava se levantando hoje, já fazendo contraponto não, já conversando sobre isso, é que os especialistas preveem uma grande abstenção. Isso. Uma grande abstenção. Muita gente não vai votar. Se tornar facultativo... até porque a multa é irrisória.
Se você não votar, a multa é uma multa... A pandemia vai inibir de Exatamente, qualquer a multa forma. é irrisória, vai ser um dia atípico, então você não é obrigado a ir, você pode depois justificar, se justificar, tem data. Então, o que está se vendo muito aí agora é essa questão. Que aí, Luiz, voltando àquele assunto, Marcelo, Luiz, pode beneficiar, sim, o prefeito no poder da reeleição, né? Aí, se houver essa massa de abstenção, pode, não é... Prejudica bastante. Exatamente, porque aí os novos candidatos não vão levar seus eleitores, né? Então, mas eu acho que o relator poderia ter sido mais condescendente, né? Voltando à sua pergunta, Marcelo, e ter facultado também, já que estava modificando... Deputado Jonathan de Jesus. Aos eleitores de 60 a 70 anos, mas isso aí já é estratégia contra... Já é uma estratégia contra a abstenção. E Paulo, como é que você imagina que vai ser essas eleições agora nessa pandemia? Porque a gente não terminou com isso, né? Não há vacina. E você imagina como? Vamos dizer que a gente está agora em dia 15 de novembro, amanhã, de 14. É uma pergunta difícil de responder, que 2020 é um ano que a gente não imaginava nem o que está acontecendo com a gente. Perdeu a gente não, é como eu digo a você, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 dias, né? A gente não sabe. Está havendo essa abertura gradual, lenta e gradual, né? Não voltando aos velhos tempos, mas essa abertura lenta e gradual de comércio, de outras coisas, mas a gente não sabe realmente. É uma pergunta difícil, Marcelo. Eu acho que, como eu estou dizendo, vai ser muito criativo, tanto para o candidato como para quem trabalha com marketing jurídico, fazer campanha sem, por exemplo, você fazer aglomeração, sem o candidato poder andar. É o que eu digo sempre para o Luiz, né? O Luiz brinca muito comigo e a gente ganhamos 10 anos, né, à frente. 10 anos à frente de modernização. O pessoal que não estava acostumado com a parte online, ele teve de aprender a pulso. Pegando o gancho do que o Marcelo disse, confesso que ia fazer essa pergunta. Paulo, a eleição é atípica, o momento do mundo é atípico, né? As circunstâncias são totalmente inesperadas. Agora, quem tende a se sobressair nessas próximas eleições? É o cara que é bom de redes sociais, que é bom de papo, de comunicação, é o cara que procura engajamento? Isso é um viés, e esse viés, ele tem muito menos volume financeiro do que o tradicional? Quanto ao volume financeiro, eu não sei, eu não, pode ser que sim, né? Que tenha um viés menor. Mas se você está lembrado, Luiz, 2018 já foi um ano que a televisão e o rádio não influenciou tanto numa eleição como as mídias sociais, né? Tanto é que nós temos aí os fake news hoje sendo investigados, etc, etc. Foi uma eleição, não tínhamos pandemia, mas já foi totalmente voltada para as redes sociais. Então a campanha foi feita praticamente na rede social. Então os políticos hoje, eles estão meio que já vacinados contra isso, né? Alguns já viram como proceder em 2018. Claro que agora tem muita restrição legal, principalmente se você difundir notícias falsas sobre o seu candidato, sobre outro candidato, sobre o seu adversário, mas as mídias sociais eu acredito que vieram para ficar. Eu acho que é o futuro, o WhatsApp, Instagram da vida e etc, etc. Eu acho que é o futuro, né? É um alcance muito, muito grande, todo mundo gosta, do jovem, e está provocando uma coisa que eu estou vendo muito, o engajamento de jovens. Eu tenho uma filha adolescente e eu vejo ela discutindo política hoje. Por quê? Porque o WhatsApp proporciona esse tipo de discussão. Os jovens entraram realmente na política quando você manda uma notícia e isso repercute. Então, quem já tem esta abordagem, quem sabe trabalhar com rede social, eu acredito que deva levar uma vantagem muito grande. É o caminho das pedras, como dizem, né? É o caminho das pedras. Agora, isso a gente está falando de municípios grandes, né, Luiz? O Brasil não é só grande município, né? Você agora, nós estamos quase terminando aqui esse próximo intervalo, mas você falou em município grande. Recife é um município grandioso, do ponto de vista populacional, eleitoral, e do ponto de vista econômico. Politizada. Né? E talvez a capital do Nordeste mais politizada. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos aí o PSB, PT, há muito tempo trabalhando, revezando, mais ou menos, a esquerda revezando. As possibilidades da direita em função do que aconteceu com o Bolsonaro, elas são reais ou tendem a ser bem diferentes neste pleito?
Eu acredito que o PSB está trabalhando para tentar manter as forças que já tem, né? Então, isso é um trabalho. Então, vai depender muito das oposições, desse pessoal saber, por exemplo, defendem um só candidato. Um candidato único, né? Para enfrentar essas forças. Porque você vai enfrentar uma máquina. Você está com o poder na mão. Embora o prefeito atual não vá à reeleição, mas de todo jeito ele está lá. Os pêndulos estão fincados. Ele está lá trabalhando, né? A chapa de E outra coisa, a chapa de vereador do PSB é uma chapa muito forte. Muito forte. E esse ano tem uma novidade, né? Que não tem coligação proporcional. Você não tem coligação proporcional, mas os partidos não podem se unir para lançar vereadores. Cada partido tem que ter sua própria chapa ou não ter. Mas então, por exemplo, PSB, PT não pode fazer uma chapa coligada. Pode se coligar na majoritária. Então, essa já é uma novidade para 2020, que vai continuar para 2022 e as eleições para frente. Não há mais coligação proporcional. Aquela coligação de vereador que antigamente existia não vai mais existir. O que vai diminuir bastante a chance daqueles candidatos com pouco voto entrar pelo quociente eleitoral. Isso vai diminuir bastante, né? Praticamente vai eliminar. E você também, além disso, esses partidos têm que, por exemplo, tem que ter no mínimo 10% do quociente para poder alguém ser eleito e assumir a cadeira, até como suplente. Não vai ter aquele puxadinho, né? Não vai ter mais, não vai ter os curumins, como chamam. Bom, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco nós voltaremos para falar do resumo de notícias. Tá feito, volta já já. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Voltamos a apresentar Tá Feito com Luiz Barbosa. Estamos de volta. Resumo de notícias. Estamos de volta, mais uma vez de volta agora. Volta duas vezes porque o negócio tá bom aqui nos estúdios, viu, gente? Bom, nosso resumo de notícias, ele vai se limitar hoje a praticamente 2 ou 3, se o nosso tempo permitir. Mas eu não poderia deixar de mencionar algo que é tão importante na vida de milhões e milhões de brasileiros e de pernambucanos, né? Tem até os que sofrem um pouco mais que outros dentro do futebol. Estamos ainda com Marcelo Carvalheira e o advogado Paulo Moura, que é o nosso, confirmou que vai continuar conosco aqui praticamente todos os dias. Senhores, nós tivemos a semana passada uma reunião aí entre presidentes de clubes, do Flamengo encabeçando principalmente, e o presidente da República, onde definiu-se, mudou-se as regras, os controles que a Globo detinha sobre o futebol mudaram. Isso causou um pânico nos bastidores da emissora, que fatura muito com o futebol. Ontem, por exemplo, o Flamengo bateu o recorde de audiência no YouTube. Hoje, a Globo anuncia que está rescindiu o contrato, certo, de transmissão do Campeonato Carioca. Isso tem mais prejuízos financeiros para todos os clubes, ou isso não afetará, já que plataformas como o YouTube vão mostrar gratuitamente, como foi ontem o jogo do Flamengo? Paulo Moura. Luiz, realmente o presidente Bolsonaro assinou uma MP onde ele modifica, né, o direito de transmissão. Diz que quem tem o direito de transmissão é apenas o mandante do jogo. Agora, a partir de então. É uma medida provisória. Lembrando que a medida provisória não é lei, que a medida provisória ela tem 60 dias para ser validada, para ser votada no Congresso e tornar-se lei. Se ela perder a eficácia, volta tudo como era antes. O que aconteceu? Ontem o Flamengo transmitiu... Só uma pergunta. O Campeonato Carioca é de 72 dias, se não me engano. Eles estavam falando isso. Menos de 3 meses. 3 meses, Se vigorar 12 dias, eu acho que foi articulado, mas continue. Mas é bom lembrar o seguinte, o Flamengo não assinou com a Globo esse ano. O Flamengo foi um único time... Não, o Flamengo não... carta marcada? Não sei, o Flamengo não vendeu os direitos, queria mais,
em valores, porque a marca está valorizada, claro, e não vendeu os direitos da Globo. Então a Globo não podia transmitir nenhum jogo do Flamengo. É bom dizer isso. Que é o maior faturamento dela. O maior faturamento em qualquer campeonato. Porém, o Flamengo tinha o direito do Boa Vista, que enfrentou o Flamengo ontem. E que era o mandante? O mandante era o Flamengo. Porém, a Globo tinha o direito do Boa Vista. Ou seja, é a mesma coisa. Então, não entendimento da Globo, e eu acho que é o entendimento jurídico correto. Certo. O Flamengo poderia se mostrar, mas não poderia mostrar o Boa Vista, já que o Boa Vista tinha um contrato com a Globo. Resumindo, a Globo hoje rescindiu o contrato do Campeonato Carioca, porém garantiu o pagamento a todos os clubes do que foi acertado esse ano, é bom que se diga isso, porque ela disse que o Flamengo quebrou uma tradição, quebrou um contrato, isso ainda vai ser muito discutido, mas aí a Globo reincidiu, mas vai pagar os direitos a quem ele efetivamente fechou o contrato. Eu acredito, Luiz, que isso pode ser um problema. Você diz ontem, o Flamengo teve a maior audiência, ok, mas a audiência não é renda. A audiência não é renda. Então o Flamengo teve 2.200.000 telespectadores que não pagaram. E eu soube ontem, eu estava vendo um programa esportivo, que o Flamengo quer sim cobrar no futuro. Porque senão ele vai ver de quê? Mas deixa eu aproveitar que Marcelo talvez entenda um pouco mais. Marcelo, a audiência no YouTube não é renda? É renda. Totalmente rendável, né? Você falou em quantas... 2.200.000, 100 mil a mais do que o Grêmio... Isso naquele momento, porque os caras vão continuar vendo, aí é assim que funciona. Aliás, não monetiza... 2 milhões no momento da transmissão. O recorde anterior era Grêmio Internacional, com 2.100.000, um Grenal, e dizem que o Flamengo baixou ontem. Agora, essa monetização vai para quem? O Flamengo recebeu alguma coisa? Foi pela TV. Foi pela TV Fla. O Flamengo não recebeu. Isso aí é fato. A conta cadastrada é a TV Flamengo. Então vamos lá. Exatamente. Deixa eu aqui, vamos conjecturar, tá? Quem manja disso é o Chico, mas vamos conjecturar. Tem propaganda durante o jogo no YouTube? Com certeza. Teve, eu vi. Teve, tô perguntando, teve. Com certeza. Você tem engajamento em que estádio de futebol no mundo você conseguiria engajar 2.200.000 pessoas? Nunca. O anunciante da Globo, que dava picos de 18% no futebol do próprio Flamengo. Eu fui a procurar. Flamengo estudado. E Palmeiras. Você está estudando. Tô. Eu não fiz a lição de casa hoje não, mas você é o alvirrubro, aí é ruim demais. Eu sou Flu, meu amigo. É Flu? Vem falar de Flamengo, graça, não. Paulo. Tá vendo, Paulo? Flu, por isso que ele gagueja. Eu sou Náutico, Flu. Oh, meu Deus! Não, peraí. Só falta você dizer agora. Não, é Náutico, é Flu. Diga que lá no Paraná você é o time verde-rosa. Diga. Não, você é. Você que ficou vermelho. Olha. Isso é ridículo, Marcelo. Então, vamos lá. Só para a gente raciocinar aqui. Então, você teve naquele momento esse engajamento vultoso, que certamente o Flamengo, que é o time que mais arrecada no Brasil nos últimos 3 anos, teve o marketing dele que promoveu ações e a vantagem. O cara saiu do estádio, que é o YouTube naquele momento, eles continuam faturando. Sim, Paulo, diga lá. Você está falando do Flamengo. E o Boa Vista? Que para o ano não terá mais o dinheiro da Globo e sobrevive disso. Vamos lá agora. E aqui no Campeonato Pernambucano, quando a gente sabe que Sport, Náutico e Santa Cruz podem vender seus jogos, podem se monetizar, como vocês estão dizendo. Mas e o Américazinha, e o Ibis, e o Afogados, e os outros? Se a Globo não comprar o campeonato, ou outra emissora não comprar o campeonato, ou outras não comprarem o campeonato, como será isso? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Gabriel Bastos, certo? Gabriel, mais ou menos na sua linha. Certo. E o time mandante, ele pode vender o mando de campo para um time como o Flamengo? Essa é uma pergunta, dentro dessa nova MP. Não, isso já poderia acontecer antes. Aconteceu muito. A nova. Não. O que a MP diz é o seguinte, que o dono da transmissão, porque o que é que acontecia? Quando a Globo comprava o campeonato e os times assinavam no total, então ontem, por exemplo, a Globo não poderia transmitir o jogo. Por quê? Porque embora a Globo tivesse o direito do Boa Vista, não tinha o direito de imagem do Flamengo. Então a Globo não poderia transmitir. Certo. Então se fosse Boa Vista e Vasco, e a Globo detinha o Vasco, tudo bem. O problema que está dizendo é esse. O que o Flamengo se aproveitou foi disso. Que a MP diz que não, quem vende é o mandante.
Só que você tem contratos em vigor. E isso é muito prejudicial. O que é acordado tem que ser cumprido. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro está todo vendido à Rede Globo. Inclusive o Flamengo está dentro, porque eles negociam e empurram. Então aí o Flamengo... Então, como é que vai ser daqui para frente? Aí o que está se discutindo, o SMP, ela vai alcançar agora, e os contratos que já existem, estão quebrados ou não estão quebrados? Está entendendo? Do ponto de vista jurídico, né? Quebrou-se os contratos, vai prevalecer o mandante? Tá entendendo? Veja, a MP não é só nessa MP, não é apenas nessa medida que contratos, que acordos, que ajustes históricos foram quebrados. Nós acabamos de falar no primeiro bloco que nós quebramos o maior acordo do país, que é um acordo constitucional, que é a data das eleições. Então, quebrar acordo não é um problema. O que nós podemos ter aqui de um problema dentro dessa questão. Vamos lá. O Boa Vista, dentro das novas diretrizes, novas regras, vamos falar de regras, ele é o mandante. Portanto, aquela renda seria totalmente para ele. Vamos imaginar que uma renda normal de Flamengo e Boa Vista seria de 4 milhões que a Globo pagaria. Estou chutando aqui, tá? Não tenho realmente esses números. Mas a pergunta é, na nova lei, eu não sei se isso compromete as redes sociais. O Flamengo, por exemplo, transmitiu na TV Flamengo. Isso é só no campo, na transmissão de campo, ou em qualquer transmissão que o mandante aqui que comanda? Não, a partir de agora, pela MP, vai liberar. Cada geral. Clube vai poder negociar, por exemplo. Então, o Vasco pode negociar com o SBT. Um exemplo, o Flamengo pode negociar com a Globo novamente, o Fluminense pode negociar com a Record. Excelente, doutor Paulo. Marcelo, o YouTube. Diante disso, não é salutar ou não para o mercado? Você está abrindo alternativas. Então, o que é que tem de ruim nisso? Nada. Não é porque é a Globo. Só que quem domina, que me desculpe a Rede Globo, mas quem domina o mercado todo não vai aceitar. É isso? Ela vai brigar, como ele disse, juridicamente. Aí é questão quem vai pagar multa e tal, mas isso é ruim para o espectador, isso é ruim para os clubes. O mercado se abre, você pode ter o mesmo jogo, 3 canais de TV passando ou não. Você tem as redes sociais aí, as plataformas transmitindo, que dá acesso, antes a gente tinha que fazer o Premiere, não sei o que mais lá, pagar por ano, comprar pacotes e tal. Agora, me parece que nós vamos ter outra realidade, maiores facilidades e veja, repito, independente da Globo. Se fosse a Band que detivesse esse controle, eu estaria contra do mesmo jeito, a Band. O que é que você acha, Marcelo? Isso acaba com domínio, né? Domínio. Monopólio, é um monopólio. Isso acaba com domínio de mercado. A Rede Globo tem um domínio de mercado, evidente. Mas aí uma pergunta comercial. Por que o SBT, a Band e a Record não transmitiam o Campeonato Brasileiro? Porque não tinham condições de bancar. Por exemplo, o SBT nem departamento jornalístico de esporte tem. A Record demitiu agora vários, diminuiu. Aí a pergunta que se faz tem outra emissora, tem outra plataforma, vamos falar em plataforma agora, né? É muito comum agora, bonito, plataforma, né? Bonito. Será que tem outra plataforma que vai pagar 1 bi, como a Globo desembolsava, para manter um Campeonato Brasileiro? Mas aí abre o mercado. Não, concordo. Abre o mercado e as coisas vão ser, né, disputadas. Aí não vai para aquela cifra maior, vai para as cifras... Excelente, Marcelo. Então vamos lá. Você tem o poder financeiro imperando há muitos anos, que é a Globo. Certo. Então vamos, como é que fazia? A Band já transmitiu, a Record já transmitiu, o SBT já transmitiu, a TV aqui, a nossa aqui, já transmitiu, a TV Pernambuco, que nem existe mais, não sei, já transmitiu, já vi. O que acontecia? A Globo ia lá com o dirigente, com fulano, quanto é que ela tá pagando? Eu te dou tanto. Cara, e eu pago a multa. Tudo ficou na plataforma da Globo. E a gente que gostaria de assistir, de ver, tinha que pagar o que a Globo determinasse, porque ela pagou caro. Enquanto que se o mercado tivesse aberto, os preços seriam mais baixos, mais gente transmitindo, e na soma geral, todo mundo ganharia. Porque o clube que ganharia só da Globo 50 milhões, ele poderia ter esses mesmos 50 milhões, ou 60, da soma das outras plataformas, e nós, público, escolheríamos onde queríamos assistir e degustar aquele futebol. O Pedro está levantando o dedo, o tempo está acabando, o negócio está bom, mas
Bom, excelente. Nós temos aqui poucos minutos. Eu quero ir para um outro assunto rapidamente. Pessoal, vamos fugir de política. Eu prometo que a gente volta amanhã mais organizado, porque hoje está bom de bastidores. Paulo Moura, advogado, Marcelo Carvalheiro, empresário. Certo? O governo Bolsonaro liberou mais 13 bilhões em emendas para municípios aqui de Pernambuco, certo? Isso dentro dessa pandemia, no Brasil todo, é? Não, mas Pernambuco recebeu, tá aqui um monte. Então, 13 bilhões, é isso mesmo, você tem razão. De emendas parlamentares. Não só para Pernambuco, né? Eu tenho aqui uma relação de municípios pernambucanos para o qual eu quero falar. Vamos esquecer o Brasil, tá? O que concerne a Pernambuco, aos municípios de Pernambuco, o governo Bolsonaro vem sendo generoso ou está sendo ruim, maltratando como alguns governantes querem impor? Você tem que se observar que essas emendas foram liberadas, não foram emendas do governo, foram emendas parlamentares. Aquelas emendas que os deputados já tinham, chamadas emendas impositivas, que os deputados têm direito, e que hoje foi surpreendido aqui, né, que essas emendas são parlamentares. Entendeu? Emendas parlamentares. E quem libera o dinheiro das emendas parlamentares? Não, o governo federal, é claro que vai repassar, mas aí é aquela história. Então o deputado João, de Pernambuco, tem aquelas emendas, R$1 milhão, e o governo liberou. O governo federal é emenda impositiva, ele é obrigado. O Congresso teve essa sensatez, entre aspas, de criar essa figura da emenda impositiva, ou seja, todo ano os parlamentares têm direito a um determinado X de emendas. Só que tem que lembrar que isso é para uso do Covid, viu? Não, tudo bem. Independente de quem é, de onde é, o governo que liberou. Vieram 13 bilhões para o Brasil. O que concerne a Pernambuco? A pergunta vou até mudar a pergunta, Marcelo. O governo Bolsonaro tem sido generoso com liberações orçamentárias obrigatórias, impositivas ou não, durante a pandemia, na sua percepção? Ou o que alguns governantes dizem, ele está sendo ruim, está maltratando? É a sua opinião? De forma nenhuma, ruim nada. Ele está distribuindo de forma calculada, certo? A todos os municípios, independente, ele não faz isso porque o Nordeste, Norte, Sul, ele tenta melhorar as obras paradas, ele tenta colocar condições para os governadores, o governo gerenciar. E aqui a gente não vê muita coisa aparecendo, né? Você viu o deputado dizendo aqui ontem, Paulo, que o Nordeste recebeu 37%, lembra, Marcelo? 37% das verbas destinadas à pandemia. Ou seja, quase 40%, né? Não, mais de um terço, quase 40%, certo? Ou seja, não dá para dizer que o governo, mesmo não tendo, vamos falar do ponto de vista eleitoral, não tendo sido a região onde ele teve menos votos, eu entendo que é uma região que ele tem mais assistido, certo, Paulo? Não, eu não sou a favor do quanto pior, melhor. Eu acredito que é o seguinte, mesmo que você não vote em determinado candidato, quando ele se torna presidente, prefeito ou governador, você tem que torcer para que ele dê certo. Porque ele dando certo, todos nós ganhamos. Ganha o empresário, ganha o advogado, ganha a rádio, ganha todo mundo. No Antes final, de ser partido, você tem que ser brasileiro. Eu acho que você não pode viver... É por isso que eu sou contra, independente de qualquer coisa de impeachment, essas coisas. Eu acho que o governo foi eleito, tem que terminar. Certo? Então, se é bom ou se é ruim, aí você vai avaliar. Reeleição existe para isso, né? Mas eu acredito que, nesse ponto de vista, eu não sou a favor disso. Então, eu acredito que sim, espero que libere mais. É pouco, né? Vocês vão liberar, então, eu acho que é pouco. Libere-se mais, porque a gente está precisando, a população precisa. Nós estamos passando um momento muito difícil. Essa pós-pandemia vai ser um momento muito difícil para o país. Nós já vivíamos num país, quem é empresário sabe disso. Né, o desemprego, as coisas, então a gente vai ter um problema muito, muito, muito sério. Então, quanto melhor, quanto eu tenho mais medo verba, desse melhor. Sorriso de... Não, dá um sorriso assim, esse sorriso dele me assusta. Não, na realidade é porque eu falhei. A dona Ana Elisa, há 14 minutos, mandou uma pergunta e nós estamos acabando, mas eu vou levantar a poeira para amanhã, certo? Ela pergunta, tá bom, eu acho que ela tem jeito de Bolsonaro.
já liberou muito e eles estão usando mal, estão desviando. Quem é que vai controlar isso? Mas isso é uma pergunta para amanhã, dona Ana, me perdoe. Foi eu que estou com o celular que não acompanhei, mas eu prometo que amanhã a gente aborda esse assunto de como gerenciar essas verbas da pandemia. Pedro já me olhou cara feia, o Adson já me cutucou aqui, nós estamos para concluir esse quadro aqui hoje, terminar o programa. O doutor Paulo Moura vai estar com a gente? Eu vou deixar... Não, tenha coragem, Alvirru, pergunte diretamente. Agora eu posso apelidar? Não. Não pode. Se fizerem um convite, eu volto. Aí é com o Marcelo. Está feito já. Já está feito. Então, muito obrigado. Pronto. Amanhã nós temos duas enquetes, 2 perguntas feitas. Já para amanhã a gente vai começar com isso. Pode ser? Então, considerações finais do Marcelo Carvalheira na sequência do doutor advogado Paulo Moura. Bem, fico muito feliz na presença do doutor Paulo Moura aqui, na bancada Pedro, Augusto, o Garrafinha, meu amado Luiz e nosso professor, né? Chico Barreto. Barreto, né? Esse sábio, um grande sábio que dá sempre aquela mensagem honrosa e maravilhosa pra gente na refletir abertura. Durante e depois do programa. Então, uma boa tarde a todos, né? E deixo a palavra final ao meu amado Luiz e ao doutor Paulo Moura. Minhas considerações finais, agradecimento aí a Luiz, a Chico, aqui a Marcelo, que companheiro aqui da bancada, e principalmente aos ouvintes, né, Luiz? Aos ouvintes fundamentalmente. Da nova Recife FM, né? Da nova FM Recife, e eu quero agradecer aos ouvintes e dizer que estamos aí prontos para debater os assuntos do dia a dia e o que for solicitado. Pronto, muito obrigado a vocês. Paulo Moura lembrou muito bem. Obrigado a vocês, obrigado pela participação. A gente ainda vai se organizar para responder o máximo possível no dia, tá bom? O Tá Feito termina por aqui. Amanhã estaremos de volta com todas as perguntas que vocês fizeram e com muita novidade. Até amanhã. Um abraço para todo mundo. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito.